falar de superação? A gente escuta muito essa palavra ultimamente, não é mesmo? Essa palavra ficou assim famosa por muitas coisas. Mas é uma coisa boa, né? A gente precisa entender que o ser humano, ele tem a capacidade de se superar. Em qualquer que seja a coisa que você se propõe a fazer ou o desafio, você tem a capacidade de se superar. Se você tiver passado por uma dor muito grande, você tem a capacidade de se superar. Porque Deus nos deu a graça de nos superarmos. Mas hoje nós vamos falar sobre uma superação que muitas pessoas enfrentam na nossa atualidade, que é superar o próprio corpo, perder peso, emagrecer, né? Ter um corpo saudável. Para falar sobre isso aqui no Mulher.com de hoje, eu vou chamar a Ana Valim, que é a idealizadora do projeto Superação. Oi, Ana, tudo bem? Tudo bem, Drica? Como vai? Estou ótima. E vamos falar de superação? Estou mais ótima ainda. Porque quando alguém, eu fico pensando assim, quando alguém idealiza um projeto com o nome Superação, é porque essa pessoa já entendeu o significado dessa palavra, não é mesmo, Ana? Porque, na verdade, o superação é uma palavra forte, né? E, na verdade, ela tem um duplo sentido aí. A gente também tem uma ação para se superar, né? Porque, às vezes, a gente passa por momentos difíceis e a vida é assim, né? Sim. Então, a gente tem que ter uma ação sempre, Na né? verdade é isso, né? Superação. É você fazer uma ação além daquilo que você geralmente consegue, um pouquinho a mais, para você conseguir se superar. E aí, em vários sentidos, não só no físico, né? Mas no mental, no trabalho. Então, eu que trabalho com exercício, né? O objetivo maior não é nem ter um corpo da moda, não é isso. Sim. E sim, a gente construir um corpo saudável. Exatamente. Então, hoje, no Dia das Avós, né, dos avós, a gente pensa em envelhecimento, né? Sim. Como que o envelhecimento acontece? Mas aí a gente, até uma reflexão a gente envelhece a partir do momento que a gente nasce, né? Já começamos a envelhecer. Já Saímos da barriga, já começamos a envelhecer. Então, o envelhecimento é uma realidade para mim, para você, para uma criança, para todo mundo. Sim. Né? E como a gente vai caminhar, vai fazer essa jornada até o envelhecimento ou a melhor idade, como a gente fazer isso da melhor forma para chegar lá bem? Exatamente. E aí a gente falando dessa questão do físico, de emagrecer pela saúde, né, pela saúde mental, porque quando a gente envelhece mesmo, né, vai chegando ali os 60, 70, a nossa capacidade mental e física, ela diminui, não é mesmo? E a nossa capacidade cognitiva, ela também diminui. E aí, se eu estiver acima do peso, isso vai interferir mais ainda, Ana? Sim, ela vai interferir porque a gente tem algumas reações fisiológicas dentro do nosso cérebro. Então, as nossas reações cognitivas, elas vão ou demorar mais, a gente não vai raciocinar tão rápido quanto se a gente estivesse mais jovem. Isso também é uma consequência da nossa atividade, né? Porque, veja, com 30 anos, qual é a minha vida? Então, o que eu faço no trabalho, como eu me alimento, as demandas do dia a dia. Já quando a gente entra a partir dos 50, dos 60, a nossa atividade social diminui, nós, às vezes, nos aposentamos, agora eu não sei se vamos aposentar mais. Vai. Vamos, mas assim, o nosso ritmo diminui, né? Então, juntamente com o nosso ritmo, o nosso corpo também acompanha esse processo. Sim, né? E se a pessoa engordar nessa idade, isso vai prejudicar mais ainda? Sim, em qualquer idade ela vai prejudicar. Por quê? Porque eu tenho uma gordura corporal circulante ali, o meu hipotálamo, né, ele, dependendo do alimento que eu como, mais gorduroso ou mais inflamatório, hoje em dia a nossa alimentação
menos comida de verdade, mais industrializado. Sim. Então, eu tenho uma inflamação também. Então, meu corpo sente, então eu sinto mais dores, eu sinto menos oxigênio, eu tenho menos oxigênio ali circulante. Então, isso vai atrapalhar as minhas reações cognitivas. Olha só. E uma das causas, né, hoje, que tem vários estudos, inclusive um alemão ultimamente, o último aí, que fala muito sobre o Alzheimer estar associado ao incremento da gordura corporal, né, do peso corporal, vai interferir diretamente nessas doenças de demência, né, que a gente diz. E o processo de engordar, né, nessa idade, nessa altura da nossa vida, pode atrapalhar também a nossa capacidade de coisas assim que a gente tem que fazer no dia a dia, tipo de resolver problemas, pensar com clareza as situações? Sim, porque daí é um conjunto, né? Então eu me alimento mal, com muita coisa inflamatória, não faço exercício físico, ou seja, não oxigeno o meu corpo de forma geral, não queimo uma caloria extra que eu tenho. Então daí a minha mente, ela acaba ficando mais lenta, né? E hoje também nós temos muitos estímulos, né? São muito mais rápidos do que na época que o ritmo deles é diferente de um jovem de 18, 20 anos, né? Muita informação. Então também esse volume de informação, talvez eles não estejam aptos para absorver. Como que a gente faz isso? Como a gente mentalmente oxigenar? Então, exercício, uma dança, né? Oh, que legal, gostoso. Além de você também ter o processo de exercício físico ali na dança, você tem a sociabilização. Você conversa com o outro que tem os mesmos problemas que você, as mesmas dificuldades, os mesmos assuntos em comum. Então, você também tem uma variação de temas. Sim. E o seu cérebro, ele vai ser desafiado a pensar de outra forma, pensar outras coisas, não é? E a sociabilização é muito importante para eles também, Sim. que acabam se aposentando, tendo menos atividade. Além disso, as atividades do dia a dia. Qual é o benefício do exercício nas atividades do dia a dia? Por exemplo, amarrar um sapato. Se você tem uma gordura abdominal maior e que as mulheres e homens têm, e aí acaba dificultando também. Então, você precisa queimar essa caloria extra que você está ingerindo. Sim. Né? E é uma conta mais ou menos matemática, né? Se eu consumo mais, eu tenho que gastar mais. Se eu consumo menos, eu tenho que ingerir menos. Certo. Né? É matemático. Você falou da gordura abdominal. Existe uma diferença entre o homem e a mulher para Existe. Para acumular essa gordura com mais facilidade? Daí a gordura abdominal que também os homens têm, ela também a gente vê que as mulheres, a partir da menopausa, elas reclamam muito sobre a absorção. Eu não consigo emagrecer, Sim. Né? É uma reclamação comum. E até mesmo agora você estava falando sobre diabetes, hipertensão, hormônios, colágeno, né? Ômega 3. Então, a alimentação ela tem que ser a mais saudável possível para nos dar nutrientes, para que a gente consiga absorver todas essas necessidades, né? E daí eu tendo uma alimentação ruim, pouco exercício, eu vou acumular mais na região abdominal, mulheres também um pouco mais no quadril, né? Então, e com a chegada da menopausa, isso piora muito. Piora muito, né? Agora, essa gordura que acumula no abdominal, quais são os males que ela pode causar para a saúde? Bom, ela tem uma gordura circulante ali, né? Difícil também de ser retirada, né?
Então, e daí, como eu já te falei, sobre o processo inflamatório, principalmente no cérebro, né? Olha só. E aí, então, quem tem acima de 60 anos, né? E aí a gente está conversando aqui com a Ana Valim sobre superar-se no sentido de você que está acima do peso, superar isso, né? Fazer uma ação para você voltar ao seu peso por causa da sua saúde, né? Então, esse é o nosso assunto aqui hoje na nossa sala. Por quê? Bem-estar e vida longa e feliz também depende do nosso organismo, né? Do nosso físico estar bem, né, Ana? Porque envelhecer vai acontecer. Não, é inevitável. É inevitável. Por mais que você faça alguma coisa para atrasar um pouquinho, isso. Chega. Mas o envelhecimento acontece, por exemplo, a massa óssea. A partir dos 35 anos, a gente tem o ápice em 35 anos e daí a gente começa a declinar, homens ou mulheres. A velocidade da mulher acontece mais rápido. Mas a gente perde massa magra. E daí a gente vem falando sobre osteopenia, osteoporose, porque existe hormônios femininos que estão circulantes que contribuem para esse decréscimo também. Além disso, a massa magra, a partir dos 35 anos, também vai ter. Entre 40 e 70 anos, a gente tem uma perda de 24% de massa magra sem absolutamente você não ter feito nada. E a massa magra não é para perder, né, Ana? Não é. Então, como que a gente consegue preservar essa massa magra? Conta pra gente aí, por favor, porque eu já passei dos 40 e já estou ficando preocupada. Então, com exercício. Exercícios resistidos. Por exemplo, a musculação é uma ótima solução para isso, para que a gente não perca massa magra. Então, se a pessoa que está nos vendo agora, mesmo tendo 80 anos de idade, a idade que tiver, quiser fazer a musculação para poder conservar essa massa magra, vai no médico, né? Vê se pode fazer. Exato, faz todos os exames, vê se está bem, apto, liberado para fazer isso e procurar um profissional habilitado para isso. Um educador físico, um fisioterapeuta, pode ser associado, por exemplo, a exercícios aquáticos, que tem uma resistência muito grande, né? Você fazer um exercício na água, você tem resistência 10 vezes maior do que você estivesse no ar. Olha então, você já tem uma força sendo aplicada ali. O seu músculo já vai fazer força a mais no exercício aquático, preservando muito joelho, tornozelo e quadril. Então, buscar isso. E daí falar, todo mundo vai envelhecer, então não tem solução. Tem. Tem, né? Calma. Quanto mais cedo você começar, mais preparado você vai estar quando chegar, né? Então, é diferente uma pessoa falar, eu comecei todos os dias, meia hora, desde os meus 20 anos. Do que você falar assim, olha, eu fiz a partir dos 20 anos, 2 vezes por semana, 50 minutos. O que é melhor? Melhor a continuidade. Todos os dias é melhor do que de vez em quando. Então, essa pessoa que começou todos os dias aos 20 anos vai estar melhor aos 70. Sim. Do que uma que fez esporadicamente. Fez, parou, recomeçou. Mesmo porque o peso também vai oscilar. E a pessoa às vezes pensa que, mas eu já estou com 75 anos, para que eu vou fazer isso, né? Não, dá para fazer e dá para recuperar essa massa nessa fase? Eu tenho, até hoje de manhã, um colega de outra cidade mandou um relato de uma senhora de 66 anos que já tinha feito bariátrica, então ela estava preocupada, com a pressão altíssima, tomando medicação, começou a fazer, porque ela já tinha engordado, depois de 6 anos, 12 quilos. Olha só. E aí, ela começou em outubro do ano passado, fez uma avaliação e hoje ela fez o relato dela, o depoimento dela, dizendo, ao longo desse período, eu emagreci 11 quilos, ganhei 4 quilos de massa magra e o mais importante,
não preciso mais usar o meu medicamento da pressão alta. Olha só, qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Então, essa é a busca. O saudável, né? Eu envelhecer, apesar dos meus cabelos grisalhos, sim, eu tenho saúde. É essa a busca. Exatamente. Né? Eu poder brincar com um neto no dia dos Sim, avós. Conseguir sentar no chão, abaixar, né? Correr um pouquinho com ele, tudo ter isso. disposição, acordar bem, ter um sono melhor. Então, não é um benefício só, são muitos. E depende de cada caso, né? Porque você, diferente de mim, a gente tem outras faixas etárias, né? Então, tudo o melhor seria o individualizado, né? Sempre. Exatamente. Ana, muito obrigada pela sua presença aqui na nossa casa, né? Você, ó, que está nos acompanhando, a idade chegou, mas ainda dá tempo de você se cuidar, dá tempo de você se superar. Obrigada, viu? Eu que agradeço pela oportunidade.